Agradecemos a Deus esta oportunidade, mais que temos aqui, de estudar a sua palavra, sermos expostos àquilo que Ele nos ensina, àquilo que Ele tem revelado. E estamos a preparar para o próximo encontro em dezembro do Prega Palavra, em que vamos estudar, aplicando os princípios de pregação expositiva. E então, enquanto estudamos o livro do profeta Abacuque, vamos aplicar estes mesmos princípios que temos vindo a aplicar nos últimos tempos. E convido então os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, bem no finzinho do Antigo Testamento. E vamos abrir logo no capítulo 1. Apesar de a ênfase hoje ser apenas na introdução do livro, vamos contextualizar o contexto em que o povo de Judá vivia. Vamos contextualizar o contexto geral do livro. Vamos demonstrar então aquilo que o povo estava a viver naquele tempo. Mas vamos nos focar depois então apenas nos versículos de 1 a 4 do capítulo 1. Mas convido os irmãos então a abrir as Bíblias em Abacuque, capítulo 1. E diz assim: a sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito aos caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles se escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. À medida que hoje
Vamos estudar melhor este contexto, o contexto deste texto, mas também vamos ver em outros textos nas Escrituras, outros textos que foram escritos e que relatam aquilo que o povo de Judá estava a viver neste momento, aquilo que Deus estava a fazer no seu povo. E voltando ao capítulo 1 de Abacuque, o versículo 1, nós vemos neste versículo o nome do profeta a quem foi dada esta visão. E o nome de Abacuque não é mencionado noutras partes da Bíblia, apenas no seu próprio livro. E apenas é mencionado 2 vezes o seu nome. Isso não nos dá muita informação para por si mesmo, então, nós localizarmos este texto no tempo. Mas temos outros aspectos que podemos ver, que podemos observar. Ele apresenta-se como profeta no primeiro versículo. E em Abacuque 3, ele dirige a sua oração ao Senhor. E ele faz isso em forma de salmo. E o que faz no final do livro mesmo é entregar esse salmo ao mestre de canto. Nós sabemos, quando vemos a história de Davi, quando ele institui a adoração no templo, quando ele separa aqueles que iriam dirigir a adoração, aqueles que iriam dirigir o louvor, nós vemos que existe o mestre de canto. E era aquele que era responsável por levar o restante dos levitas em adoração. E nós vemos então que, apesar de o nome deste profeta não ser mencionado noutros locais, nas Escrituras, nós, quando lemos as Escrituras, vemos que existem citações que são feitas a este texto bíblico, especialmente ao último versículo que nós acabámos de ler. Abacuque 2, o versículo 4 diz: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. E principalmente esta expressão no final aparece por diversas vezes no Novo Testamento. Mas o justo viverá pela sua fé. E quer Paulo, na sua carta aos Romanos, como na carta aos Gálatas também, como o autor da carta aos Hebreus também, no capítulo 10, citam esta expressão: o justo virá pela sua fé. E é uma frase que provavelmente os irmãos, no decorrer da última semana, especialmente na terça-feira, devem ter visto muitas vezes ser partilhado nas redes. E quando alguns dos irmãos relembravam o impacto que a Reforma Protestante teve no século XVI, mas também até aos dias de hoje ela continua a ter os seus resultados. E um dos homens mais impactados, mais lembrados durante esta semana também, e que foi impactado bastante por este versículo, por esta expressão: o justo viverá pela fé. Um dos reformadores que usou esta expressão. Esse reformador foi Martinho Lutero, e provavelmente os irmãos já devem ter ouvido diversas vezes esta expressão esta semana. E Romanos 1, versículo 16 ao versículo 17, fala assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo usou esta expressão para finalizar esta declaração que faz acerca do Evangelho, acerca do poder do Evangelho. E nós sabemos que é pela nossa fé em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo que nós depositamos nele mesmo, que nós alcançamos essa salvação. O Evangelho é suficiente e nós precisamos falar o Evangelho, precisamos lembrar o Evangelho a nós mesmos, precisamos de falar o Evangelho àqueles que nos rodeiam, porque é isso que irá libertar da prisão em que estão aqueles que estão em pecado ainda. Todos os que somos tornados justos pela fé em Cristo, somos assim declarados justos, porque Jesus Cristo, Ele é justo e Ele imputou a sua justiça em nós. Ele mesmo nos declara justos, porque Ele assumiu o nosso pecado. Nenhum de nós pode dizer que é justo em si mesmo, pelas obras que faz, pelos pensamentos que tem. Mas o Senhor Jesus, Ele nos imputa essa justiça que Ele mesmo tem.
esta expressão está escrito. Nós temos vindo a estudar os princípios acerca da inspiração, acerca também de canonicidade, da canonicidade bíblica. São várias expressões que nós podemos ver ao longo das Escrituras que nos demonstram a autoridade das Escrituras, a autoridade divina. É o próprio Deus que inspira a sua palavra aos profetas, é Ele que inspira a sua palavra aos apóstolos através do Santo Espírito. E Ele assim assegurou esse registro inerrante da sua palavra. Essa forma foi a forma que o Senhor escolheu de guardar aquilo que Ele disse. Guardar aquilo que Ele disse para que nós hoje tenhamos acesso às Escrituras. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, Ele mesmo usou essa expressão, está escrito, citando aquilo que os profetas haviam dito, citando aquilo que o Senhor havia dito por meio dos profetas. Ele usou esta expressão, está escrito. E é muito importante nós vermos e reconhecermos essa autoridade nas Escrituras. Quando lemos o texto bíblico, não é como qualquer outro texto que nós leiamos. É um texto que vem revestido de autoridade, porque o próprio Senhor o disse. Uma outra expressão em Abacuque 1, no versículo 1, é esta sentença revelada. Esta palavra sentença, noutras traduções, vem como ideia de um peso, uma carga, um fardo, um julgamento. É algo que estava iminente, é algo que estava para acontecer. O Senhor tinha anunciado. Tal como um juiz faz no final de um julgamento, ele emite uma sentença. A ira de Deus contra o pecado do seu povo estava a chegar. Vemos esta expressão ser usada frequentemente também por outros profetas no que diz respeito a outras situações de julgamento. Quando ele vem para julgar o povo de Israel, quando ele vem para julgar o povo de Judá, quando ele vem para julgar povos ímpios. Esta palavra é muitas vezes usada por outros profetas também. E denota algo grave, algo que o Senhor declarou, algo que o Senhor decretou. Então, nós vemos essa revelação do Senhor. Essa revelação foi muito clara. Tanto por esta palavra que está aqui, em que ele se intitula como profeta Abacuque. Era assim que ele era conhecido, naquele meio em que vivia. Ele era reconhecido como alguém que tinha recebido a voz do Senhor para transmitir ao seu povo. E foi algo que o Senhor lhe revelou. E numa visão, nós vemos aquilo que o Senhor lhe revelou. Quando lemos o versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque, há essa expressão, que o Senhor me respondeu e disse. E quando estudamos acerca da autoridade do texto bíblico, quando estudamos bibliologia, quando estudamos sobre inspiração, sobre revelação, quando estudamos também sobre canonicidade, estes são aspectos importantes que nós precisamos de buscar no texto bíblico, que denotam essa autoridade do Senhor. Assim diz o Senhor. E o Senhor lhe disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, é algo importante, aquilo que o Senhor está para transmitir. É algo difícil de ouvir, é algo que não nos deixa confortável, não deixou aquele povo confortável naquele tempo, mas é algo que nós precisamos de ouvir. Bem revestido dessa autoridade. E a autoria deste texto, deste livro, foi o profeta Abacuque que escreveu. Mas ele foi guiado pelo próprio Senhor para escrever aquilo que escreveu. E quando falamos em inspirar a palavra, que o Senhor inspirou Abacuque a escrever isto, nós não estamos a falar daquela inspiração que um poeta secular possa, ao olhar para alguém, ao contemplar a natureza, ao contemplar a criação, se sente inspirado a escrever algo. Não é essa inspiração que estamos aqui a falar.
E essa inspiração é a forma como o Senhor assegurou então que a sua palavra, a sua vontade, fosse escrita de forma inerrante, infalível, que a sua revelação fosse registada através da ação controladora do Espírito Santo. O Espírito Santo dirige aqueles que estão a escrever, aqueles que registaram o que o Senhor instruiu. E, no entanto, nós vemos, livro após livro, quando estudamos, vemos como o Senhor não anulou as personalidades daqueles que escreveram. Nós vemos ali fraquezas, vemos ali que os autores eram humanos, eram de facto pessoas, e o Senhor não escondeu essas fraquezas. Deus podia simplesmente ter decidido ocultar esta impaciência do profeta quando ele questiona Deus. Porquê é que não ages, Deus? Porquê é que ainda não agiste? Porquê é que o mal continua? Mas Deus decide assim. Ele evidencia a fraqueza humana muitas das vezes na sua palavra. E Ele faz isso porque nós assim podemos ver de forma mais evidente a ação do Seu Espírito a trabalhar naqueles homens. A ação do Seu Espírito a convencer aquele homem, aquele profeta. E de momentos de dúvida, de incerteza, de insegurança, nós vemos, à medida que o Senhor lhe dá o entendimento, à medida que o Senhor lhe responde, nós vemos a atitude do profeta a ser transformada. Nós vemos as palavras que o profeta emite são mudadas e ele é restaurado à fé. A confiança, a alegria plena no Senhor que nós vemos no final do capítulo 3, essa confiança plena de que o Senhor vai agir. Ele continua sem entender quando será, continua sem entender as razões pelas quais está a agir assim. Mas ele simplesmente confia no Senhor. Ele simplesmente se entrega. E ele assim segue, restaurado, com a sua comunhão com o Senhor restaurada. E nós também vemos isso em outros textos. Quando lemos a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9 ao 10, vemos que Paulo também tinha uma fraqueza. Havia um espinho na sua carne que o incomodava. Ele por 3 vezes orou ao Senhor. Essa fraqueza estava, de facto, a incomodá-lo e ele clama ao Senhor por 3 vezes. Mas eis que recebe a resposta do Senhor. E vou ler em 2 Coríntios 12, versículo 9 ao 10, que diz assim: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É quando deixamos de confiar em nós mesmos, na nossa aparente força, que muitas vezes vem revelar a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. É nesses momentos em que nos humilhamos e que dizemos: Deus, não consigo. Deus, eu preciso do teu poder, preciso da tua força. É nesses momentos que nós somos fortes. Porque não somos nós, não é o nosso poder, não é a nossa força que atua em nós, mas é o próprio Senhor, é o poder de Deus a agir. Mesmo em meio à fraqueza, então, se estamos em Cristo, se estamos em sofrimento, mas se estamos em Cristo, se estamos com o Senhor, ainda que o sofrimento não mude, nós vamos ser transformados. O nosso caráter vai sendo moldado. Nós vamos sendo santificados à medida que nos submetemos à vontade do nosso Deus. Nos submetemos em humildade, em submissão àquilo que é a vontade do nosso Deus. Um outro momento em que vemos neste texto do profeta Jeremias, capítulo 9, do versículo 23 ao 24. Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra.
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. É destas coisas que o Senhor se agrada. Não que nós sejamos exaltados, não que o nosso poder, a nossa força, a nossa sabedoria, aquilo que nós somos, seja exaltado, mas que o Senhor seja realmente exaltado pelo que Ele é. E que assim seja nas nossas vidas. Nós vemos o Senhor a agir em meio à nossa fraqueza. Nós vemos o poder do Senhor a ser mais evidenciado. Voltando ao capítulo 1 de Abacuque, no versículo 2, vemos esta pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Na percepção de Abacuque, Deus parecia indiferente ao pecado de Judá, a violação da aliança com o Senhor traria consequências gravíssimas. E o profeta tinha conhecimento disso. Então ele clama ao Senhor: porquê, Deus? Porquê é que tu permites que o mal permaneça? Porquê é que ainda não mudou? Porquê é que tu ainda não agiste, Senhor? E quantas vezes nós questionamos o Senhor? Achamos que Ele já deveria ter agido. Achamos que em determinada pessoa, em nós mesmos, em determinada área, Senhor, porquê é que tu não ages em poder? Porquê é que tu não transformas aquilo que está mal, aquilo que está errado? E nós vemos que quando o Senhor não age, quando não há correção, quando não existe a palavra do Senhor a corrigir os corações dos homens, nós vemos como é grave, como de facto o coração se desvia para o mal, o nosso coração que é enganoso. E Eclesiastes mostra-nos isso muito bem. Eclesiastes 8, do versículo 11 ao 13, diz assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. É por isso que nós precisamos ser instrumentos de Deus, usando a sua palavra, usando aquilo que Ele nos dá, para confrontarmos o nosso próprio pecado em primeiro lugar, mas confrontarmos também o pecado do nosso irmão. Usarmos as Escrituras, usarmos a palavra, o Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão em pecado ainda. É o Evangelho que nós precisamos proclamar uns aos outros. Precisamos lembrar que aqueles que estão em pecado, nós precisamos lembrá-los e fazê-los retornar para Cristo. E chamá-los com brandura ao arrependimento. E o próprio Deus, Ele entrega àqueles que resistem, àqueles que persistem em pecado, Ele os entrega a uma perversão ainda maior. O pecado não vai ser deixado impune. E o Senhor, um dia, Ele irá punir todo o pecado. Por isso, precisamos ver essa urgência, mas ao mesmo tempo saber esperar. Confrontar e saber esperar pela ação do Senhor. E não sermos impacientes, não querermos ser Deus na vida das outras pessoas, mas ainda assim confrontarmos, buscarmos intercessão, buscarmos a oração diante do Senhor, orarmos por aquela pessoa, entregarmos essa vida ao Senhor, mas saber-se que Ele tem o seu tempo, é Ele quem vai agir, é Ele quem
vem punir o pecado ou vem trazer o arrependimento. Precisamos de fazer a nossa parte, precisamos de clamar ao Senhor e agir e falar. Ezequiel 3, versículo 21 diz-nos: se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Nós que temos recebido a palavra do Senhor, que temos recebido a verdade, se vemos um irmão pecar, não vamos deixá-lo sem ouvir a verdade, sem ser tocado pela palavra do Senhor. Vamos usar a arma que temos, vamos usar a oração, vamos interceder e vamos confrontar com a palavra. Se o irmão se arrepender, então não somente ele será poupado, mas nós mesmos também fazemos esse bom testemunho daquilo que o Senhor faz. A nossa alma viverá. Nós teremos essa alegria de ver o Senhor a transformar vidas ao nosso redor. Gálatas 6, 1 a 2 também. Diz-nos assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E ainda um outro texto em Romanos 1, relacionado também com esta verdade. Romanos 1, versículo 18 ao 20 diz-nos que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quando nós vemos o livro de Crónicas, o livro de Reis, quando vemos o relato de outros profetas também, que foram usados por Deus em Judá, ao longo daqueles anos, nós vemos que aquele povo já havia recebido por diversas vezes avisos, já havia ouvido a voz de Deus por diversas vezes através dos seus profetas. E ainda assim, vez após vez, se voltavam para os ídolos, se voltavam para a imoralidade, se voltavam as costas contra Deus. Deixavam de ouvir a voz de Deus. Os seus corações estavam endurecidos. Esses homens eram indesculpáveis, portanto. Eles tinham visto a manifestação do poder de Deus. Tinham conhecimento da verdade. Mas estavam a rejeitar o Senhor. Mas muitas vezes, ao vermos o sofrimento ao nosso redor, ao vermos o pecado a ser ampliado, a não ser cessado, o Senhor não colocar um fim ao pecado, nós muitas vezes desesperamos, muitas das vezes ficamos impacientes. E nós vemos nestes primeiros versículos de Abacuque esse desespero, esse questionamento do profeta Abacuque para Deus. Mas vemos no versículo 5 essa resposta do Senhor. Maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo nos vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Nós não entendemos tudo o que Deus tem planeado. Nós não entendemos muitas vezes os caminhos de Deus. Eles são altos demais para nós. Nós não entendemos muitas vezes o porquê do sofrimento. O porquê do pecado não ter sido completamente abolido da nossa vida. Apesar de termos sido libertos, continuamos nessa luta constante contra o nosso próprio pecado. E muitas vezes nos questionamos. Inclusivamente questionamos Deus. Mas aprendemos muitas vezes que ainda não esperámos o suficiente. Ainda não nos humilhámos o suficiente. Ainda não esperámos o suficiente no seu poder. O Senhor não se atrasa nos seus planos, não se atrasa no cumprimento daquilo que prometeu.
E Ele tem sido misericordioso com muitos ao aguardar que se arrependam, ao proclamar a verdade, ao dar oportunidades de vez após vez continuarem a ouvir a verdade. Precisamos de entender. Nem sempre vamos encontrar a resposta que desejamos, mas o Senhor é soberano. Precisamos de aprender a confiar nele. Principalmente em momentos de angústia, em momentos de sofrimento. Precisamos de olhar para a palavra e nos fortalecer. E quando olhamos para o aparente prosperar daqueles que estão em pecado, daqueles que estão declaradamente como inimigos de Deus, nós precisamos lembrar que o Senhor tem o domínio de todas as coisas. E ainda que eles estejam neste momento a prosperar, o seu pecado não será tido como impune. Ele será punido. Precisamos lembrar que o Senhor tem o domínio de todas as coisas e sabe aquilo que está adiante. O que está adiante muitas das vezes é maior do que aquilo que nós entendemos. Aquilo que viria a acontecer com o povo de Judá. Ainda que o Senhor tivesse revelado, ainda que o Senhor tivesse explicado todo o seu plano, seria grande demais para que entendessem. Quando olhamos para o contexto histórico deste livro, nós entendemos que os caldeus se estavam a aproximar. O domínio babilónico estava a crescer naquela região. Israel já tinha sido levado a cativo, o reino do norte, as tribos já haviam sido levadas cativos para a Síria. Judá tinha assistido a esse evento. Os assírios levaram essa nação cativa e poderiam ter levado Judá também. Judá esteve cercada, Judá esteve também cercada, mas o Senhor decidiu enviar um anjo. Esse anjo que derrotou milhares, 185.000 soldados daquele exército assírio. O Senhor poupou a sua nação, o seu povo. O Senhor poupou Jerusalém de serem levados também cativos. Não que fossem mais merecedores, mas também por diversas vezes, quando nós vemos a história dos diversos reis que passaram desde Salomão até este momento, provavelmente na altura após Josias ter morrido, nós vemos como tantos reis foram ímpios e fizeram desviar o seu povo para a idolatria, para os montes altos, para adorarem falsos deuses, para sacrifícios, e como o Senhor se desagradou de tudo isso. Em 2 Reis, no capítulo 22, o versículo 1 ao 2, é-nos descrito o reinado de Josias. Ele que foi um dos poucos reis bons. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Gédida e era filha de Adaías, de Bozecate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quando andamos para trás, no livro de 2 Reis, capítulos 17 ao capítulo 19, nós vemos essa destruição dos reinos do norte. Vemos os reinos do norte, o reino de Israel, a ser levado cativo. E foi nesse tempo então que o Senhor livrou Judá. Isso aconteceu no tempo do rei Ezequias, um outro rei que temia ao Senhor, um outro rei que andava segundo o caminho do Senhor. Foi esse rei Ezequias que restaurou, após muito tempo, que restaurou a adoração em Israel. Desculpa, a adoração no templo em Jerusalém. Mas esse ciclo constante de temor ao Senhor, restauração, essa obra que o Senhor fez em alguns daqueles reis, em que permitiu que fosse restaurada a adoração, fosse restaurado o serviço no templo. Quando esses reis morriam, nós víamos como o coração do povo se desviava novamente para a idolatria. Nós víamos como os sucessores encaminharam aquele povo para a perdição.
A aliança com o seu povo estava a ser quebrada. O povo estava a quebrar essa aliança que tinha feito. A aliança que tinha feito a Abraão, a Isaac, a Jacó. Aquela aliança que foi lembrada lá no deserto antes de entrarem na terra que Deus havia prometido. Essa aliança estava a ser quebrada. Logo após a morte do rei Josias, ficaram registadas estas palavras no livro de 2 Reis, no capítulo 23. Versículo 25 diz assim: Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: Também a Judá removerei de diante de mim, como removia Israel. Rejeitarei esta cidade, Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. O povo estava de novo a voltar para a imoralidade, estava de novo a voltar para a idolatria. Estava de novo nessa decadência. E o Senhor iria manifestar a sua ira. Iria aquilo que fez ao povo de Israel, enviando profetas, o povo encerrando os seus ouvidos para as suas vozes, não se arrependendo, continuando rebeldes. O Senhor iria também fazer agora com a nação, com aquele reino de Judá. O texto em Deuteronômio 30 já foi mencionado há pouco. Mas eu gostaria de ler aqui partes deste texto. Porque é importante irmos lá atrás, naquele momento em que o povo se preparava após sair do Egito, andar no deserto por 40 anos. O povo estava-se a preparar para entrar na terra que o Senhor havia prometido. E é lembrado novamente esta aliança, é feita esta aliança aqui com o seu povo. O Senhor diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Porém, e notem bem este porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então eu hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra à qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esta era a aliança que o Senhor estava a fazer com o seu povo. Tinham a vida ou a morte. Tinham essa escolha para fazer. Andar com o Senhor ou se desviar do Senhor. E eis que o julgamento acontece. E já depois, vendo o contexto posterior a esta profecia, posterior à profecia de Abacuque, nós vemos isto se cumprir. E o livro de 2 Reis, ainda no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4, mostra-nos aquilo que aconteceu. O Senhor mesmo, Ele preparou uma nação para trazer o julgamento ao seu povo, ao povo de Judá. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele, e enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus,
bandos de sírios, de moabitas, dos filhos de Amon, e enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara aos profetas seus servos. Um destes profetas foi Abacuque. Foi um destes profetas que ouviu a voz do Senhor e entregou ao seu povo. Mas o povo rejeitou. O povo permaneceu nos maus caminhos. O povo permaneceu em idolatria. O povo permaneceu sem ouvir a voz do Senhor. E continuando no versículo 3. Com efeito, isto sucedeu a Judá, por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Isto para termos este contexto, estes registros históricos que temos no livro de Reis, nas Crónicas também, os outros livros históricos que temos, dá para entendermos um pouco melhor do coração do Senhor. Ao ser compassivo, ao ser paciente, enviando profeta após profeta, restaurando a nação, permitindo que tivessem líderes piedosos, líderes que o amavam, líderes que andavam segundo o seu caminho, líderes que restauraram a adoração. Mas o coração do povo permaneceu endurecido, permaneceu distante do Senhor. E é isso que vemos quando voltamos para Abacuque, no capítulo 1. É isso que nós vemos. Ainda voltando ao versículo 2, até ao versículo 4 de Abacuque. Nós vemos violência, vemos iniquidade, vemos a opressão, vemos destruição, contendas, litígio, uma lei frouxa, vemos injustiça, perversidade. Estas são algumas das palavras com que o profeta descreve a nação de Judá. Estas são algumas das palavras que descreviam aquela nação. Quando nós olhamos ao nosso redor também, nos dias de hoje, quando olhamos para os mídias, olhar o estado em que a sociedade está também. Se nós formos atentos e olharmos para o nosso lado, mas muitas vezes nos nossos próprios corações, muitas das vezes permitimos que o pecado permaneça. E precisamos clamar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor assim como o profeta fez. Até quando, Senhor? Era por isso que ele clamava ao Senhor e estava a ver aquela consequência a aproximar-se. O povo conhecia a sua aliança, conhecia a aliança que tinham feito com Deus. Essa aliança que foi passada de geração em geração. Mas permaneceram no mau caminho. O desejo do profeta era que o seu povo fosse purificado. Que o Senhor os conduzisse de alguma forma a um arrependimento genuíno. Que o Senhor purificasse os seus corações. E quando nós olhamos também a realidade agora que o povo de Israel está a viver nos dias de hoje, quando nós vemos guerras, rumores de guerras, seja naquelas nações, seja em nações ao nosso redor, não sejamos também como o povo de Judá. Judá viu a nação de Israel ser levada cativa. Judá olhou para os seus irmãos, aqueles que haviam entrado juntos naquela terra, serem levados dali, como consequência do seu pecado, consequência da idolatria. Mas eles acharam que não iria acontecer com eles. Não se arrependeram do seu mau caminho. Que não sejamos assim nós também. Que clamemos ao Senhor. Nós sabemos que o juízo está próximo. Não vamos nos deixar ficar inertes, não vamos ficar insensíveis àquilo que está a acontecer ao nosso redor, ao pecado que jaz à porta. Mas vamos batalhar, vamos lutar, vamos interceder, vamos orar, vamos lutar pela verdade, vamos falar, apregoar a verdade àqueles que jazem na mentira. Não podemos ficar indiferentes. Ou clamamos ao Senhor por misericórdia na vida daqueles que estão em sofrimento, ou
rogamos-lhe que Ele conceda arrependimento genuíno também. Mas precisamos de agir. Precisamos que eles entendam a verdade. E não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar no nosso poder, na nossa força. Também não podemos confiar, seja em tecnologia, seja naquilo que criamos, naquilo que desenvolvemos. Não podemos confiar naquilo que é obra do homem. Precisamos de confiar no Senhor. Não há exército, não há seguro, não há saúde, nada que o homem possa desenvolver que nós precisamos mais do que o poder do Senhor, que o poder, essa dependência, essa confiança na sua soberania. Eu já tinha adiantado o slide. Se ficamos incomodados, então, e perplexos ao ver estas imagens e não sabermos orar como convém, se não sabemos aquilo que pedir ao Senhor, nós vemos isso de certa forma aqui também nessa impaciência do profeta Abacuque. Vemos, ele já estava num desespero. Senhor, age. Porquê é que ainda não agiste, Deus? Muitas das vezes nós não sabemos orar também. Precisamos de pedir ao Senhor sabedoria, discernimento. Precisamos ir para a sua palavra, aprender a orar com os salmistas, aprender a orar com os profetas, ver como o Senhor lhes respondeu, olharmos para a sua palavra e nos deixarmos guiar por Ele. Nós vemos ao longo deste livro de Abacuque como o profeta foi transformado. Sejamos humildes também para reconhecer as nossas falhas, a nossa fraqueza. Que a nossa atitude termine assim como este profeta terminou em adoração, assim como este profeta terminou com uma atitude de louvor, de confiança, uma fé renovada no Senhor. Que a nossa vida também seja assim. Romanos 8, versículo 26 a 30, nos instrui assim. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós vemos o plano de Deus se cumprir aqui. E em meio ao sofrimento que nós vamos passar, que nos deixemos levar, nos deixemos conduzir pelo Seu Espírito, nos deixemos guiar pelo Senhor e que sejamos feitos, transformados, conformes à imagem do Seu Filho Jesus. Nos deixemos transformar, renovar a nossa mente. Que, se nós fomos predestinados, o Senhor nos salvou, se somos filhos dele, então, se Ele nos chamou, nós fomos justificados. Vamos lembrar disso. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de toda a nossa injustiça, de todo o nosso pecado. E nós somos chamados justos pela justiça dele, pela justiça do seu Filho Jesus. E um dia seremos glorificados. Um dia já não estaremos mais na presença do pecado. Já não teremos mais pecado contra o qual lutar nas nossas vidas. Mas estaremos glorificados. Estaremos ressurretos na sua presença. Isso por toda a eternidade. Nós, somente em Cristo, vamos ser considerados justos. Isso acontece pela fé que nós depositamos nele. E Ele levou a culpa do nosso pecado, nos vestiu da sua justiça. E vemos isso em Gálatas 3, o versículo 11, que não é pela lei, não é por cumprirmos a lei, não é pela justiça que temos em nós mesmos,
mas é por aquilo que o Senhor fez ao enviar o seu Filho. E nós vemos o final deste versículo, Gálatas 3:11, de novo esta expressão: porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ao sermos confrontados com sofrimento, precisamos lembrar aquilo que o Senhor é. Precisamos lembrar aquilo que o Senhor fez lá na cruz. Precisamos lembrar que o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho. Ezequiel 33, o versículo 11, diz que o Senhor Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Todo aquele julgamento que estava para vir, a ira de Deus a se manifestar contra o pecado, contra a iniquidade. O Senhor não se agrada disso, não se agrada de ver o perverso morrer. Aquilo que o Senhor deseja é que o pecador se arrependa, que o pecador confie nele, confie que ele o pode libertar. Esse livro então nos motiva a confiar pela fé nessa justiça de Deus, a confiarmos na sua santidade, na sua soberania. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor não mudem, não mudaram. Nós vimos há pouco em 2 Reis, o juízo veio, a nação foi levada cativa. O reino da Babilónia, um dia mais tarde também, veio a ser julgada, é verdade. Mas naquele momento, a justiça foi feita no povo de Judá. O Senhor fez essa justiça dessa forma. As circunstâncias não mudaram para o profeta e nós não sabemos, no desenrolar dos eventos, a forma como Abacuque viveu. Nós não temos descrição daquilo que este profeta viveu, se ele foi poupado de ver aquele sofrimento, tal como outros haviam sido poupados também, ou se ele veio a sofrer junto com o seu povo a consequência do pecado. Nós não sabemos aquilo que lhe ocorreu, mas nós vemos esse desejo, vemos essa adoração ao Senhor no capítulo 3, essa forma como ele exalta a Deus. Eu queria agora, com este texto em 2 Pedro, lembrar-nos, nós aguardamos o regresso do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos lembrar que Ele virá em juízo também, para aqueles que não estão nele, para aqueles que não estão em Cristo. Lembrem que Ele virá em juízo um dia. Não faltam os avisos, a profecia já foi revelada, os profetas revelaram aquilo que iria acontecer, o Senhor cumpriu no povo de Israel, no povo de Judá, aquilo que havia anunciado. O Senhor Jesus Cristo já veio. Ele já veio para libertar-nos do pecado. Importa que sejamos encontrados nele, quando Ele regressar. Que estejamos com a nossa fé firme nele. Que a nossa confiança esteja nele e não em nós mesmos. Nós cristãos precisamos nos dispor, estar preparados para este dia. 2 Pedro 3, o versículo 8 ao versículo 13. Diz que há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tudo vai ser destruído um dia, aqui nesta terra. Não nos vamos apegar a coisas, não nos vamos apegar à criação de Deus. Tudo um dia aqui será destruído. Nós precisamos de manter os nossos olhos fitos na eternidade. Precisamos com os nossos olhos da fé olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Ele fez. O juízo virá. Um dia todas as nações serão julgadas. Não importa se A ou B é destruída primeiro ou a seguir. Todos um dia serão destruídos. E onde nós estaremos? De que lado nós estaremos? Estaremos entre aqueles que intercedem junto de Deus, que esperam nele, que renovam a sua fé, renovam as suas forças nele? Ou estaremos entre aqueles que amaldiçoam o Senhor, viram as suas costas a ele, diante de todo o sofrimento, de todo o pecado que rodeia? Confiam em si mesmos, confiam naquilo que queriam, em exércitos, em governos, em políticas. Confiam, seja naquilo que for. A sua confiança é vã, se não estiver no Senhor. Ainda que tudo ao nosso redor se corrompa, nós sabemos que um dia tudo será destruído, como lemos agora. Que o Senhor nos encontre firmes e aguardando aquilo que Ele prometeu. Nós temos esperança. O Senhor nos disse que Ele ia preparar um lugar. E nós aguardamos os novos céus, aguardamos a nova terra. E lá sim, lá reina a verdadeira justiça. E é com os olhos com os olhos da fé que nós olhamos para aquilo que não vemos. É com essa certeza daquilo que nós esperamos, daquilo que o Senhor anunciou, que nós renovamos as nossas forças. Hebreus 1:1 diz que... Desculpem, não é Hebreus 1:1. Em Hebreus vemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de factos que se não vêem. Nós não vamos ver tudo. Não vamos ver todas as coisas que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos confiar naquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Precisamos confiar que nós não sabemos todas as coisas, que somos limitados no nosso conhecimento. Mas o Senhor não é. Ele é soberano. Ele está no controle, Ele está a dominar todas as coisas. Tudo aquilo que nos rodeia. Precisamos de confiar nele. Que a nossa atitude seja uma atitude de dependência, humildade, dependência constante no Senhor. Que assim caminhamos juntos. Juntos até esse dia em que seremos levados, seremos glorificados. Longe da presença do pecado. E estaremos então para sempre com o nosso Senhor, com o nosso Salvador.